conseguir ler. Eu já apresentei o José Bastos à turma do primeiro ano, que está apresentado, embora ele não estivesse cá. A turma do segundo também já falei, do José Bastos. Pronto, no essencial, só queria recordar, ele dirigiu o Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães, nos últimos quantos anos? 8 anos. No fundo, desde que o Centro Cultural foi criado, a partir de uma entidade que a Câmara criou, chamada Oficina, e que o José Bastos foi diretor. Hoje também tem responsabilidades políticas na Câmara Municipal, é vereador. Como é que se diz no Brasil? Okay. Vereador? Mas é vereador mesmo. Membro do Executivo Municipal? Sim, vereador. E onde tem responsabilidade da cultura e do turismo e do centro histórico. E também, como vos disse, a oficina tem responsabilidades na gestão do espaço público de Guimarães e, por esse facto, também o José Bastos desempenhou as funções de programador do espaço público e, portanto, alguns daqueles grandes acontecimentos emblemáticos da capital da cultura, como os La Fura del Paus e aqueles grandes, foram todos eles, digamos, supervisionados e discutidos pormenor a pormenor pelo José Bastos. Além disso, ele foi apenas o responsável pela produção da Capital Europeia da Cultura, o que, em termos estritamente financeiros, corresponde essencialmente a metade do orçamento. Portanto, metade do orçamento foi gerido pelo José Bastos, mas o que geriu de produção está muito para lá daquilo que, porque no fundo foi ele o responsável para que a produção tivesse coerência, consistência, eficácia e resultados. Em suma, o José Bastos vai fazer uma apresentação sobre o seu trabalho, sobre a forma como o desenvolveu. Depois faremos um intervalo para os que precisam de consumir alguma nicotina poderem fazer. Não é como o Carlos Martins, que não consome, e portanto não foi tudo seguido. Aqui há um intervalo e depois do intervalo faremos um período mais de debate e discussão. Portanto, o José Bastos preferia, porque assim podem interromper e fazer perguntas sobre coisas que não entendam, mas eu preferia fazer uma exposição agora e depois uma conversa mais aberta, independentemente de poderem pôr alguma questão no momento. Obrigado, José Bastos. E por cima ele veio cá a semana passada fazer parte de um júri. A ideia era juntar tudo no mesmo dia, não foi possível, portanto 2 semanas seguidas de Guimarães, Caldas de Guimarães. É uma experiência rara. Agora. Ok, muito obrigado, professor. Antes de mais, queria agradecer o convite, que é sempre muito agradável ter a oportunidade de poder falar, não de mim e daquilo que faço, mas do projeto cultural que Guimarães conseguiu ir implementando ao longo dos últimos anos. Eu tenho uma enorme responsabilidade hoje, porque depois daquilo que o Sr. Professor João Serra acabou de dizer e depois de eu saber que o Carlos Martins esteve cá há pouco tempo com a sua capacidade de comunicação, deixa-me aqui num papel muito difícil, mas vou tentar fazer o meu melhor. E vou tentar fazer aquilo que o professor João Serra disse, que é tentar passar um bocadinho a ideia do que é o projeto cultural que se montou em Guimarães e de que forma é que isso foi feito, começando por apresentar aquilo que é a atualidade, aquilo que é a realidade hoje, o que é a oficina e que responsabilidades é que tem, mas indo a seguir ao início do processo e contando, ainda que de uma forma resumida, de que forma é que chegamos até à situação que temos hoje. Começarei naturalmente por apresentar aqueles que são os espaços de referência neste projeto cultural e depois, durante a apresentação, irei tentar transmitir aquilo que é o suporte em termos de estratégia do projeto cultural que nós designamos por Projeto Cultural de Cidade.
Naturalmente poderão fazer as perguntas que quiserem, interromper sempre que quiserem, embora saibamos que teremos depois uma segunda parte para podermos discutir várias questões. A apresentação tem, durante o seu decorrer, algumas pequenas provocações que eu faço muitas vezes a mim próprio, mas que são também provocações para poder suscitar o debate que deverá acontecer a seguir. E, portanto, a oficina é uma estrutura, juridicamente é uma régie cooperativa, portanto, está integrado no modelo cooperativo, e a diferença entre uma régie cooperativa e uma cooperativa é que a régie cooperativa tem obrigatoriamente um capital maioritário da parte pública, ou seja, a parte pública tem a tutela e a capacidade de dirigir em termos estratégicos o trabalho desenvolvido por esta estrutura. E, portanto, a oficina é uma régie cooperativa que foi assumindo responsabilidades ao longo dos anos até ter hoje aquelas que tem. A oficina tem hoje a responsabilidade de programar e gerir o Centro Cultural Vila Flor, que foi inaugurado em 2005 e que até hoje continua a fazer o seu trabalho de afirmação na programação cultural. É um espaço de grande dimensão, diria, para a escala que a cidade de Guimarães tem, e o projeto foi pensado não de uma forma desmesurada, mas porque tinha um objetivo estratégico por trás, que era a afirmação de Guimarães como cidade de cultura e a afirmação de Guimarães em toda a região norte, e por isso se dimensionou aquele espaço para dar resposta não ao território de Guimarães, mas ao território regional. Temos também, desde 2012, e foi um dos projetos emblemáticos da Capital Europeia da Cultura, a Plataforma das Artes e da Criatividade, e já explicarei o que é a Plataforma das Artes e da Criatividade, mas para além destes dois grandes projetos infraestruturais de suporte à programação cultural em Guimarães, há ainda depois uma panóplia de espaços. Um deles é o Centro Internacional das Artes de Guimarães, que é o que está dentro da Plataforma das Artes, mas também o Centro de Criação de Candoso, que é um edifício que foi recuperado também durante 2012 e no âmbito da Capital Europeia da Cultura, que tem um objetivo muito específico e muito concreto, que é ser um centro de acolhimento de artistas e de residências artísticas, porque Guimarães pretendeu, e acho que está a conseguir fazê-lo, pretendeu alterar um pouco o paradigma daquilo que foi o seu processo inicial, que residia, acima de tudo, numa programação de acolhimento, e que com 2012, já antes de 2012 havia algumas tentativas, mas com a Capital Europeia da Cultura ganhou uma outra dimensão naquilo que Guimarães pretende ser, que é uma cidade de criação artística e não apenas uma cidade de acolhimento artístico, não uma cidade que faz ou tenta fazer uma boa programação, mas uma cidade que quer fazer boa criação e quer, a partir de Guimarães, fazer circular projetos culturais um pouco por todo o mundo. E, portanto, o Centro de Criação de Candoso é um espaço que especificamente está vocacionado para esta estratégia. Esta panóplia de espaços trouxe-nos algumas dificuldades, e as dificuldades resultam essencialmente de que nós começamos um trabalho a partir de um espaço físico, que era o Centro Cultural Vila Flor, e que, conforme foi crescendo, e portanto era naturalmente o centro das atenções de tudo aquilo que nós fazíamos, mas a partir do momento em que começamos a ganhar uma outra escala relativamente a outros espaços, e tendo a mesma estrutura, a responsabilidade e o gerir, começamos a perceber que havia algumas dificuldades na comunicação, de que forma se comunica de forma coerente um projeto cultural, se afirmarmos, por um lado, o Centro Cultural Vila Flor, por outro lado, a Plataforma das Artes, por outro lado, o Centro de Criação de Candoso, e por outro lado também um conjunto de estruturas associativas, privadas, que foram surgindo e que surgiram mais em 2012, que têm também um trabalho muito interessante e que está completamente alinhado com a estratégia cultural que o município definiu, e portanto nós tínhamos esta dificuldade de como comunicar isto tudo em conjunto.
e decidimos agregar toda esta informação e criar uma ferramenta de comunicação que designamos por GICUL, Guimarães Arte e Cultura, que é, eu tenho depois aqui, para quem quiser levar o suporte, o programa mensal do GICUL, do Guimarães Arte e Cultura, que é o somatório da programação de todos estes espaços, não só daquela que é da responsabilidade direta da oficina, mas também de outros espaços que estejam alinhados com a estratégia de programação. Ou seja, há aqui claramente uma marcação de estratégia, e tudo aquilo que acontece na cidade que esteja dentro de uma lógica programática que tenha a ver com a lógica do GICUL pode ser incluída nesta ferramenta de comunicação. E, por exemplo, temos aqui a programação de um espaço que é o Centro para os Assuntos de Arte e Arquitetura, que trabalha também muito na experimentação, na emergência, nas artes visuais, na instalação, e, portanto, toda essa programação integra também as nossas ferramentas de comunicação, passou a ter uma imagem única, quer o suporte impresso, papel, quer os suportes digitais, e, portanto, sentimos esta necessidade de comunicar de forma integrada e procurando transmitir essa ideia de que há um projeto cultural de cidade, independentemente de quem contribui para que ele exista. E por isso chegamos a este conceito do Guimarães Arte e Cultura, que não nos resolveu todos os problemas, mas resolveu-nos o essencial dos problemas que tínhamos nesta necessidade de afirmação da programação que fazemos. De uma forma muito rápida, para não amassar, o Centro Cultural Vila Flor é este edifício que estão a ver aqui. Isto é o grande auditório, uma imagem de pequeno auditório, café-concerto, restaurante, área de exposições, são 2 andares com cerca de 1000 metros quadrados, salas de reuniões para conferências, congressos, ações de formação, o que quer que seja. Esta é uma outra imagem do edifício. O Centro Cultural Vila Flor foi construído a partir da recuperação de um palácio do século XVIII, daí vem a designação Vila Flor, que é contíguo a este novo edifício. Vê-se aqui a imagem, à esquerda temos o palácio e ao fundo, num primeiro plano, o pequeno auditório, e num segundo plano, aquela parte mais alta e mais escura, é a torre de palco do grande auditório. Portanto, é o grande auditório, pequeno, uma sala de ensaios, uma área expositiva com 1000 metros quadrados, restaurante, café-concerto, 4 salas de reunião, parque de estacionamento, jardins do palácio. E passamos agora para a plataforma das artes e da criatividade. Este projeto foi inaugurado a 24 de junho de 2012, em plena capital europeia da cultura, e, como já referi, foi um dos edifícios emblemáticos da intervenção que foi feita em Guimarães em termos de regeneração urbana, dando-lhe uma nova função. Este edifício foi construído num antigo mercado municipal que está em pleno coração da cidade de Guimarães. A baixa, digamos assim, de Guimarães é o Largo do Toural, que fica contíguo a este espaço, a este antigo mercado, que foi desta forma recuperado com a construção da plataforma das artes e da criatividade. Esta é uma outra imagem noturna. Imagens do interior. Este edifício é um edifício belíssimo, arquitetonicamente está muito bem conseguido, teve já 4 prémios internacionais de arquitetura em pouco mais de um ano de vida. Isto são imagens das exposições. Esta é a primeira exposição que se fez, para além da história. Temos agora a decorrer uma outra que se chama Lições da Escuridão. O Centro Internacional das Artes de Guimarães é dirigido artisticamente por um professor que também dá aulas aqui, que é o professor Nuno Faria. Portanto, ele é o responsável da direção artística do Centro Internacional das Artes José de Guimarães. Isto é uma das salas, a Sala das Máscaras, é uma das salas mais emblemáticas do espaço, é de facto lindíssima, é uma montagem expositiva, muito, muito feliz, na minha opinião. Isto é uma outra sala, uma outra ainda, tem uma black box também,
E aqui o resumo do que é: SIASG, 13 salas de exposição, uma black box, uma cafetaria, uma loja, área de reservas, ateliês emergentes, laboratórios criativos, onde estão a decorrer projetos de incubação de empresas na área das indústrias criativas. Estão neste momento 16 projetos em incubação, um restaurante, uma livraria e um parque de estacionamento subterrâneo, além da praça exterior que vimos nas imagens atrás. De uma forma muito rápida, porque esta será porventura a parte menos interessante da conversa, nós temos uma visão que tem a ver com o reconhecimento da importância da cultura no desenvolvimento harmonioso do homem enquanto ser social, e esta é a visão da oficina no seu projeto cultural. Temos uma missão que é a prossecução da democratização do acesso à cultura como ferramenta de desenvolvimento integral do indivíduo. Portanto, nós acreditamos que a cultura é absolutamente fundamental na construção do indivíduo enquanto indivíduo, enquanto tal, e um objetivo que é a dinamização de ações que possam contribuir para o desenvolvimento cultural e socioeconómico da comunidade. Falando um bocadinho da programação, e aqui a programação, como o professor João Serra referiu, já foi ganhando uma nova dimensão, porque nós começamos a trabalhar no Centro Cultural Vila Flor, mas hoje temos a responsabilidade de trabalhar de uma forma mais alargada pela multiplicidade de espaços, porque temos o Vila Flor, a Plataforma das Artes, temos também a Fábrica EASA, que é uma replicação do grande auditório do Vila Flor numa antiga fábrica, e mais 2 salas de ensaio que têm como objetivo corresponder às necessidades de criação de grandes espetáculos, teatro, dança, de ópera, precisem de muito tempo de palco, e naturalmente o Vila Flor não tem disponibilidade para permitir que uma companhia esteja 2, 3 semanas seguidas em palco, e portanto no âmbito da Capital Europeia da Cultura criou-se este espaço que replica a dimensão do grande auditório, para que possamos fazer o trabalho de preparação, de ensaio, de criação nesse espaço e depois transpô-lo para a apresentação no Vila Flor. Mas dizia, para além do Vila Flor, da Plataforma das Artes, da Fábrica EASA, que é essa black box e 2 salas de ensaio, temos ainda o Centro de Criação de Candoso, temos o Espaço Oficina, que é também um espaço de criação da companhia, porque a oficina tem uma companhia de teatro profissional a funcionar também, e temos um espaço fantástico que é a cidade de Guimarães, com a sua riqueza patrimonial e com a sua multiplicidade de espaços, as praças belíssimas, as igrejas, os museus, que são objeto de programação com alguma regularidade. Em tudo isto, os princípios de programação obedecem a um conjunto, de forma muito genérica, a um conjunto de princípios. Por um lado, preocupamos-nos em ter sempre qualidade artística naquilo que apresentamos, procuramos também ter uma diversidade temática, procurando ir a todas as áreas de programação, o teatro, a dança, a música, o cinema, as artes visuais, e depois dentro de cada uma das áreas procurando também corresponder a diversas linguagens estéticas, para permitir que haja esta diversidade, e isto tem a ver, do meu ponto de vista, muito com o território em concreto. Numa cidade como Guimarães, para mim isto faz todo sentido. Numa cidade como Lisboa, porventura poderá não haver um espaço que se dedique a esta multiplicidade de abordagens. Isto tem a ver com uma realidade que é: em Guimarães existe o Centro Cultural Vila Flor e não existe mais nenhum espaço de programação. Numa cidade de maior dimensão, temos teatros ou centros culturais, ou o que quer que seja, que se especializam numa determinada área, e podem fazê-lo, primeiro porque têm um universo de público que lhes permite fazer isso, e por outro lado permite-lhes também dedicarem-se a uma área, sendo que há alguém ao lado que se está a dedicar a outra. E, portanto, nas cidades de pequena ou média dimensão, isso não acontece, e há esta necessidade, ou pelo menos nós sentimos esta necessidade de conseguir dar uma resposta mais eclética, se quiserem, em termos das abordagens estéticas e em termos da diversidade das diversas áreas de programação.
Uma preocupação que está patente em toda a programação é a contemporaneidade. Temos uma grande preocupação com a contemporaneidade, por várias razões, mas uma delas é porque achamos que uma cidade como Guimarães, que tem o peso histórico que tem, não pode ficar apenas agarrado a essa cristalização da história, agarrado àquilo que é o significado histórico dos monumentos do Castelo de Paços dos Duques e de tudo aquilo que foi feito. É necessário também ter a capacidade de avançar no tempo e fazer abordagens contemporâneas, até porque esta abordagem contemporânea permitirá um diálogo que eu acho muito interessante com este outro lado do património construído, da história e do peso da tradição histórica que Guimarães tem. Isto permite diálogos muito interessantes. Relativamente à contemporaneidade, pode, numa primeira abordagem, parecer limitador enquanto proposta de ação e eventualmente contraditório com aquilo que é a diversidade temática e a diversidade das linguagens estéticas, mas quando falo de contemporaneidade falo acima de tudo da abordagem que é feita a partir a uma obra em concreto, ou seja, não há nada que impeça, antes pelo contrário, que um clássico seja programado ou seja trabalhado no âmbito da nossa programação. A abordagem desse clássico é que é uma abordagem contemporânea, não contemporânea por ser feita hoje, mas contemporânea pela forma como é trabalhado, pela forma como é desconstruído muitas vezes, e trabalhamos regularmente, inclusive o Teatro Oficina, que é a companhia que falei, tem feito ao longo dos últimos anos encenações de Shakespeare, mas nesta linguagem contemporânea, nesta abordagem contemporânea, e que me parece que tem funcionado muito bem relativamente àquilo que era a proposta que fazíamos, e só para explicar o que é que entendo por contemporaneidade. Depois, um outro princípio absolutamente estruturante é a questão da formação. Nós preocupamos-nos em ter em todas as propostas, ou em quase todas as propostas, a formação presente. Formação também a vários níveis. Formação de públicos, desde logo, formação dirigida a públicos muito específicos, e temos formação para profissionais, fazemos isso muitas vezes, normalmente associado aos festivais que já vamos falar à frente, o Guidance, o Festival de Dança Contemporânea, o Guimarães Jazz, ou os Encontros Internacionais de Música, Música Erudita, ou os festivais de Gil Vicente, Festival de Teatro. Procuramos ter formação que é dirigida a profissionais, aproveitando ou motivados por uma questão muito simples. Se nós na programação temos a felicidade de conseguir trazer a Guimarães nomes de referência em termos mundiais nestas várias áreas de programação, sempre que possível, porque não aproveitar para que esses nomes de referência possam, para além de vir apresentar o espetáculo, possam também dar um workshop e deixar algo daquilo que é a sua capacidade criativa no território onde estão, evitando que haja apenas aquele habitual circuito, aeroporto, hotel, hotel, teatro, teatro, hotel, hotel, aeroporto. Portanto, procuramos combater isto, procuramos sempre que possível que os artistas ou as companhias estejam mais do que um dia em Guimarães, procurando depois que eles possam relacionar-se com a cidade, possam interagir com a cidade, ou através da formação, ou simplesmente pela forma natural de andar pela cidade, sabendo que isso vai ser um contributo para uma nova realidade, para uma nova abordagem, para uma nova leitura daquilo que é o mundo, quer deles para com a cidade, quer da cidade para com eles, porque também acreditamos que eles próprios serão também, de alguma forma, contaminados por aquilo que a cidade respira, ou a cidade transpira na sua vivência cotidiana. Não vão conseguir ler. Para além dos princípios, temos alguns pressupostos de programação que procuramos respeitar em toda ela. O primeiro é garantir a qualidade e a coerência da programação, repartindo pelas diversas áreas de programação: teatro, música, dança, as artes plásticas, cinema. Em cada disciplina artística, escolher produções de repertório clássico e criações contemporâneas. Portanto, aqui quando se fala de clássico é nesta abordagem contemporânea. Ter também a preocupação de representar diversas práticas, diversas linguagens e diversos géneros artísticos, e programar com objetivos educativos e pedagógicos
criando condições para um amplo conhecimento das práticas artísticas. Temos também como objetivo apoiar a experimentação artística em todas as áreas, e esta é uma diferença significativa entre uma programação de risco e uma programação sem risco, porque apoiar a experimentação artística significa correr um risco muito grande, porque se está a apoiar a experimentação não se sabe o que é que vai sair, e não sai sempre bem, naturalmente. Aquilo que procuramos fazer é dar um contributo para uma coisa que se diz muito e que eu acho que se faz pouco, que é dar condições para se falhar melhor. Portanto, quando se falha, falhar melhor é também um objetivo do trabalho que desenvolvemos. Depois, uma preocupação no reforço da produção própria, como referi atrás, designadamente no que se refere a festivais e a ciclos temáticos. Um outro pressuposto é a formação do público, promovendo a participação num espaço público constituído pelas artes do espetáculo. Portanto, um objetivo essencial é formar, fidelizar, formar no sentido de criar novos públicos, fidelizar novos públicos, criar hábitos de fruição cultural, de participação na atividade artística. Um outro pressuposto é alargar a colaboração com instituições congêneres e também a programação em rede à escala regional, nacional e internacional. Este é um pressuposto que temos conseguido fazer e participamos em várias redes, quer a nível local, quer a nível regional, quer a nível nacional, quer a nível internacional. E sobre as redes também falaremos à frente, porque acho que as redes têm virtudes e defeitos e no campo da programação cultural muitas vezes podem ser mais os defeitos que as virtudes. E depois promover debates, edições, exposições, portanto, editar, dar um contributo, discutir, quando se programa um espetáculo e sempre que é possível, no final do espetáculo há uma conversa com o encenador, com o coreógrafo, com o bailarino, com o ator, procurando estabelecer uma relação de proximidade entre o público e o artista, na perspectiva de permitir um maior acesso à obra e ao porquê daquela obra ter sido feita assim. Acontecem conversas muito interessantes em que, por exemplo, o encenador se expõe e é questionado sobre as suas opções estéticas, é questionado sobre a sua obra e reage bem a isso, porque percebe que do outro lado há alguém que está preocupado não diria, mas que está interessado em discutir o porquê daquela opção, e estar aberto a isso nem sempre é fácil, mas felizmente há muitos artistas que estão disponíveis para isso. Nas edições, esqueci-me de referir, é importante, na área de exposições temos uma preocupação que é, regra geral, programamos no Palácio Vila Flor artistas que são já, alguns são conhecidos, mas com pouca obra divulgada. Quase nunca, ou quase nenhum dos artistas que foi programado tinha alguma informação de suporte que depois pudesse ajudar a que o seu trabalho fosse conhecido, e uma das regras que temos no Vila Flor é que com a exposição há sempre uma edição, e a edição não é uma edição de catálogo de exposição, é uma edição de autor, é uma edição que procura mostrar o percurso artístico daquele autor, e dando assim um contributo para que ele fique com uma ferramenta que lhe possa ser útil para, a partir dali, poder fazer o seu percurso de uma forma mais facilitada. Numa análise estrutural daquilo que é o nosso trabalho e daquilo que, do meu ponto de vista, nos permite definir com clareza aquilo que queremos fazer, relativamente aos objetivos e às estratégias de desenvolvimento, assumimos que somos uma estrutura de criação, de formação e programação. Assumimos que perseguimos a diversificação da oferta do objeto artístico.
Assumimos também que necessitamos de uma interlocução permanente com o território e assumimos que o diálogo entre criativos e público é absolutamente fundamental na relação de solidificação de um projeto cultural, na perspectiva de que esse projeto cultural não existe por si, não existe para si, existe com um objetivo que é contribuir para que haja uma melhor, uma aproximação mais efetiva entre a criação artística, entre a obra de arte e o consumidor ou o público em geral. Há ações de captação. Aquilo que procuramos fazer é sensibilização de públicos, um trabalho também muito forte no serviço educativo, porque entendemos que o serviço educativo é fundamental na afirmação desta estratégia de programação, porque este serviço educativo é pensado de uma forma transversal, não é um serviço educativo que programa espetáculos e leva as escolas aos espetáculos, é um serviço educativo que tem a mesmíssima lógica de programação que a restante programação, ou seja, respeita os mesmos pressupostos, respeita os mesmos princípios, apenas é dirigido a públicos concretos, ou para público escolar, ou para público familiar, ou para público sénior, ou para público muito particular, muito dirigido, e o serviço educativo programa, e por isso chamamos de serviço educativo, porque programa não de uma forma geral, como a programação regular é feita, que é feita a programação e o público vai, quem entender que deve ir. O serviço educativo programa em função de um público-alvo muito claro, muito definido, que previamente foi estabelecido. E, portanto, se é para um público escolar, a proposta pode, e é muitas vezes a criação de um novo espetáculo, mas é a criação de um novo espetáculo a pensar naquele público, ou dirigido para aquele público. As ações de captação, ou para estas ações de captação, preocupamos-nos também em fazer a contextualização das propostas dos intervenientes, e isto é feito muito a partir do serviço educativo, e, portanto, não fazemos uma apresentação do espetáculo, quando é programado no âmbito do serviço educativo, sem fazermos uma ou duas coisas. Ou antes da apresentação do espetáculo, há um workshop que trabalha, por exemplo, o tema daquele espetáculo, e isso dá ferramentas para a descodificação do espetáculo de uma forma mais óbvia, ou então, depois do espetáculo acontecer, há um debate sobre o espetáculo para aquele público e pensando especificamente naquele público. Depois há também um trabalho de envolvimento com a comunidade, estabelecendo protocolos numa lógica de reciprocidade. Muitas vezes os protocolos têm um sentido só, faça um protocolo entre uma estrutura e uma outra entidade ou outra estrutura, mas não há reciprocidade no trabalho desenvolvido a partir desse protocolo. O que procuramos fazer é sermos nós os disputadores desta lógica de reciprocidade, procurando fazer desafios a instituições, mas incentivando muito que as instituições também nos façam desafios, sabendo que isso muitas vezes nos traz problemas, porque nem sempre conseguimos responder aos desafios e corremos riscos de poder frustrar algumas expectativas, mas é um desafio que nos motiva, que nos obriga a fazer mais e melhor, e, portanto, é uma prática que temos feito e que acreditamos que é muito importante. Relativamente à comunicação e à divulgação, eu diria que há um tríplice conceito, um triplo objetivo. A nossa divulgação, a nossa comunicação tem como objetivo informar, para além de informar tem como objetivo sensibilizar, e para além de sensibilizar tem como objetivo fidelizar. Nós queremos fazer um trabalho de fidelização de públicos. Aquilo que nós temos como objetivo desde o primeiro ano não é chegar à utopia, apesar de a perseguirmos, de ter a casa sempre cheia, mas aquilo que temos procurado fazer e conseguimos fazer, eu diria até ao último semestre, até ao semestre passado, neste não, e também podemos discutir algumas razões, ou algumas das razões por que eu acho que isso aconteceu,
Mas dizia que aquilo que nós procuramos fazer foi ir subindo o número médio de espectadores. Ou seja, em termos médios tínhamos 200, o nosso objetivo não é esgotar uma casa com 800 lugares e depois ter 150 noutra, é termos um número médio mais regular, e esse é o grande objetivo, e por isso nos preocupamos em informar, sensibilizar e fidelizar, porque só fidelizando conseguimos trabalhar no sentido desse objetivo definido. E depois uma multiplicidade de suportes, este que está aqui é um deles, mas há bastantes mais. Relativamente à questão estrutural e à questão orçamental, há também um conjunto de fatores que são determinantes para que o projeto se possa afirmar. A primeira é a autonomia na gestão financeira. Eu, quando falo de autonomia na gestão financeira, não significa que o projeto ou a oficina é autónoma financeiramente, não é, nem pode ser do meu ponto de vista. A autonomia significa que no contrato que é estabelecido com o município é estabelecida uma linha estratégica geral, há um compromisso assumido por parte da oficina e há a transferência de uma verba para a oficina. E a partir desse momento, quem define o que faz e quanto põe em cada um dos projetos é a própria estrutura, sem nenhuma interferência da Câmara de Guimarães. Também uma outra questão que é fundamental ser referida, por não ser muito comum, é que em todos estes anos, e eu se calhar nesta altura deveria ser o último a falar disto, mas vou ter que falar, em todos estes anos a Câmara intervinha no processo 2 vezes. O primeiro ao definir a estratégia e o segundo ao avaliar os resultados. Em toda a implementação do projeto não houve uma única situação em que viesse uma imposição, uma indicação de que isto é para fazer a este artista, aquele artista. A programação é publicada todos os meses e a Câmara tem conhecimento da programação quando ela é impressa em simultâneo com o público em geral, porque nunca exerceu esta tutela interventiva, naturalmente que tem ferramentas de controle daquilo que vai sendo feito, por uma razão muito simples. A presidência da direção da oficina é a Câmara de Guimarães que nomeia alguém para a presidência. Portanto, há aqui um controle indireto, mas há uma grande autonomia em termos de funcionamento e a Câmara, enquanto órgão político, não tem qualquer interferência no trabalho que é feito neste projeto cultural. Portanto, a autonomia da gestão financeira é muito importante, já referi isto, a capacidade de afetação de recursos e, portanto, nós temos a capacidade de ir decidindo se este ano é mais importante apostar um pouco mais na dança contemporânea, um pouco menos na música, o mesmo no teatro. Essa capacidade permite-nos gerir o projeto de uma forma mais eficaz. E também a questão de termos um fluxo de receitas estabilizado. A Câmara de Guimarães tem financiado o projeto com um valor que é muito expressivo. O valor em questão em 2013 foram 3 milhões de euros, em 2012 foram 2 milhões e meio, em 2011 foram 2 milhões. Portanto, 2 milhões em 2011, 2 milhões e meio em 2012, porque a partir do meio do ano entrou a Plataforma das Artes, e em 2013 3 milhões, porque já foi o ano inteiro da Plataforma das Artes. E, portanto, esta estabilidade em termos de financiamento é fundamental, porque é uma base interessante de partida, mas depois potencia o trabalho que pode e deve ser feito na procura de novos financiamentos, para além da capacidade de gerar receitas próprias. Eu posso dizer-vos que a oficina tem estes 3 milhões da Câmara e tem um orçamento anual que ultrapassa, ou que está muito próximo dos 5 milhões e meio. E, portanto, tem havido a capacidade de conseguir ou gerar receitas próprias ou conseguir outros financiamentos num valor muito próximo daquele que é o investimento da Câmara, e isso só é possível porque esse investimento é estruturante e potencia desafios de maior envergadura. A programação regular, ou antes, a programação no seu todo
tem um pressuposto da regularidade e, portanto, durante todo o ano e com variações de intensidade, mas durante todo o ano há programação em Guimarães, seja no Vila Flor, na Plataforma das Artes, Candoso, igrejas, rua, o que quer que seja, e a lógica tem sido esta: criar uma regularidade na programação, conseguindo passar a ideia de que há sempre alguma coisa a acontecer em Guimarães, independentemente de estarmos em janeiro, em fevereiro, ou em abril, ou em novembro, há sempre alguma coisa a acontecer, e isto é a regularidade. Depois sentimos necessidade de pontuar esta programação com alguns momentos mais altos de maior visibilidade, e esses momentos de maior visibilidade são assegurados pelos festivais. Os festivais, temos os festivais Gil Vicente, que é um festival de teatro, que se iniciou em Guimarães nos anos 50 do século XX, do século passado, que depois teve um interregno e que se realizam de forma ininterrupta desde 1987. Qual é a diferença entre os festivais de Gil Vicente de 2012 ou 11 e de 87? É que também na lógica dos festivais aquilo que houve foi uma adequação da estratégia e da lógica de programação dos vários eventos em cada área àquela que é a estratégia global, e portanto podemos dizer, pelo menos eu acho que existe, há uma coerência entre aquilo que é o trabalho regular e aquele que é o trabalho que acontece pontuado pelos momentos mais altos em termos de visibilidade, que são os festivais. Festivais de Gil Vicente no teatro, depois sustentando também esta programação regular, o Teatro Oficina, que já falei, que é a companhia de teatro profissional que se preocupa em fazer nova criação, faz em média 3, 4 novas produções por ano. O Guimarães Jazz, que se realiza há 22 anos em Guimarães. O Guidance, que é um festival de dança contemporânea que se iniciou em 2011 e que também obedeceu uma estratégia, ou seja, e aqui também parece importante isto, que é a capacidade que nós, enquanto gestores culturais, temos que ter, que é a capacidade de ler não só o nosso território, mas aquilo que está à nossa volta. E a dança contemporânea surge em Guimarães pela leitura de uma debilidade do território que estava à nossa volta. Nós tínhamos alguma programação de dança contemporânea, mas não era uma programação muito expressiva. Entretanto, nós estamos a 50 km do Porto, da área metropolitana do Porto, e o Porto durante muitos anos fez um trabalho notável de programação na dança contemporânea, e que a partir de 2001, depois da Capital Europeia da Cultura, no Porto, de forma mais ou menos rápida, esse trabalho decaiu até ser absolutamente extinto. E, portanto, nós vimos uma oportunidade de ir buscar um público que estava já fidelizado a esta área artística e fomos intensificando a programação de dança contemporânea para perceber que tipo de resposta é que era dada por este público. A resposta foi positiva e então em 2011 avançamos para o formato do festival com um grande sucesso, diga-se, e fizemos já 11, 12 e 13, e esta área é também uma área que hoje apostamos muito forte porque conseguimos ir buscar a público a uma região muito alargada. A questão das residências artísticas, que já falei, é também elemento estruturante à volta da programação regular. As coproduções e a nova criação é também fundamental, e aqui também já referi, é a aposta, ou aquilo que eu acho que é a obrigação de um projeto que é financiado com dinheiros públicos, é a obrigação de correr riscos, de dar oportunidades aos criadores para que eles possam criar novas peças. E é depois o serviço educativo que também me parece absolutamente fundamental, como já referi. Deixem-me só tentar controlar aqui. Como projeto de intervenção cultural, há algumas ideias apenas daquilo que é o projeto e a forma como nós olhamos para ele. A programação cultural, a regularidade, portanto, disponibilizar a oferta, criar hábitos, que nos parece fundamental, a qualidade daquilo que apresentamos, qualidade artística
e esta frase que não é minha, que é copiada, mas que diz que a cultura não é diversão tonta, homogeneizada, insípida e vazia, e portanto um projeto cultural mais uma vez financiado com dinheiros públicos não pode, do meu ponto de vista, trabalhar numa lógica de mercado e concorrencial àquilo que o mercado consegue responder, e acho que um projeto público tem a obrigação de ter uma atitude de complementaridade àquilo que o mercado não consegue fazer, porque, regra geral, não seria possível fazer uma criação de ópera em Guimarães se olhássemos apenas à questão financeira ou à questão económica. E, portanto, esta frase parece-me relevante para aquilo que é um projeto cultural sério. A qualidade de serviço prestado é também muito importante, a forma como se acolhe o público, como se acolhem os artistas, como se acolhem os criadores e as condições que lhes são dadas, quer para trabalhar, quer para fruírem daquilo que é apresentado. A diversidade, que já falei, por área, por género, a contemporaneidade. E aqui há a primazia da contemporaneidade naquilo que é o nosso trabalho, embora não haja a exclusão dos clássicos, desde que a abordagem seja uma abordagem contemporânea. Questões também que me parecem importantes. A identidade do projeto artístico. E aqui discutir a identidade do projeto versus a identidade do programador. Em Guimarães sempre nos preocupamos em que a identidade é do projeto e não do programador. Provavelmente nenhum de vocês sabia quem eu sou, não conhecia sequer o meu nome, mas provavelmente alguns de vocês já tinham ouvido falar do Centro Cultural Vila Flor. Se assim for, significa que o objetivo está alcançado. Nós queremos a identidade do projeto e não a identidade do programador, e sabemos também que há outros projetos que têm outras opções e que não são menos certas, com certeza. Nós não estamos de acordo com elas e, portanto, implementamos aquilo que nos parece mais adequado. Por si e não para si. O que é que quero dizer com isto? O programador tem uma responsabilidade, que é programar, mas não está a programar para si. Está a programar para alguém e, portanto, a identidade do projeto é feita por si, através das propostas que faz, mas não para si, e por contraditório que possa parecer, o programador não programa aquilo que gosta. O programador programa aquilo que é mais adequado para a implementação de uma estratégia que está definida. Algumas das coisas gosta, outras não gosta muito, outras não gosta nada. Mas não tem que gostar, do meu ponto de vista, tem é que programar para cumprir um objetivo que lhe foi indicado como estratégico. Outra questão importante é a adequação da programação e o objeto artístico versus destinatário, e portanto aqui tem especial preponderância a questão do serviço educativo que trata o objeto artístico em função do destinatário, e aqui esta adequação da programação também pode suscitar algumas questões que se calhar deixava à pista para podermos falar da segunda parte, que é uma aparente contradição, que é se faz sentido que uma cidade como Guimarães, que até há bem pouco tempo tinha uma taxa de desemprego superior à média nacional, tinha uma taxa de alfabetização inferior à média nacional, felizmente hoje já não é assim, tem uma população muito dispersa, agora também já não são, eram 69 freguesias em 242 km², 160 mil habitantes, dos quais apenas 60 mil são núcleo urbano, os outros 100 mil são rurais. Portanto, dizia eu, se faria sentido que uma proposta de programação, uma estratégia de programação, apostasse na contemporaneidade, sabendo que há necessidade de conhecimento de códigos de descodificação para algumas das propostas, que potencialmente este retrato social ou sociocultural que fiz indiciará que não é muito adequado. Se faz sentido pensar uma programação assim, uma estratégia assim, com a realidade que é conhecida. O papel do programador versus o papel do agente é também uma questão muito importante. Não raras vezes o programador não é mais do que um instrumento ao serviço de uma lógica de programação dos agentes do mercado, e do meu ponto de vista o programador não pode ser isso, para isso não é necessário programador.
A primazia artística versus primazia económica. É fundamental que haja esta primazia artística, porque nós sabemos que, para falar daquele evento que é o mais relevante em termos de público, é o Guimarães Jazz. O Guimarães Jazz é claramente o evento de maior dimensão e que tem uma maior afirmação e uma maior capacidade de atração de público. Em termos orçamentais, quando corre bem, a bilheteira significa 25% a 30% do custo do festival, falando apenas dos custos diretos do festival, não dos indiretos. Não falo de recursos humanos, não falo de consumo de energia, não falo de mais nada. Falo de cachê, alimentação, viagens, alojamento, publicidade, comunicação, transportes, o que quer que seja. Portanto, o melhor exemplo que temos em termos de eficácia equivale a 25% a 30%. E por isso é fundamental trabalhar com esta lógica de que a primazia é artística e não económica, porque caso contrário não faríamos nada daquilo que fazemos relativamente à programação. Isso para mim é muito claro. O papel das redes, por um lado é uma oportunidade a descobrir, por outro lado pode levar à perda da identidade. E esta questão é preocupante e mesmo aqui alguns dos financiamentos públicos que existiam eram propiciadores desta perda de identidade, porque que lógica é que funcionava? É que uma determinada candidatura de programação cultural em rede implicava que o mesmo projeto tinha que ser programado em 3 espaços dos parceiros da candidatura, o que significa que era apenas uma questão de calendarização, que era hoje nas Caldas da Rainha, amanhã em Guimarães, no dia seguinte no Porto. O outro era primeiro no Porto, segundo em Guimarães, terceiro nas Caldas da Rainha, e olhávamos para a programação e para os programas das 3, 4, 5 cidades, e a única diferença que poderia haver era a data em que o espetáculo era apresentado. E portanto eu acho que o papel das redes é fundamental, é importante estar nas redes, mas acima de tudo estar nas redes para partilhar informação, estar na rede não só para ir, perdoem-me a expressão, pescar projetos, mas e principalmente para tentar ir buscar bons projetos, mas também dar um contributo, que é conseguir colocar na rede projetos que nós somos promotores, que nós somos coprodutores, e tentar colocá-los na rede para que a circulação possa ser mais eficaz, porque Portugal é um país demasiado pequeno para não circularmos, e é um país demasiado pobre para se dar ao luxo de poder investir 50 mil euros numa produção que é trabalhada durante 3 meses, que estreia hoje, que está 3 dias em cena e que desaparece a seguir. Acho que não nos podemos dar esse luxo e, portanto, as redes podem ter aqui um papel fundamental. Se bem aproveitadas, podem ser muito perniciosas se formos preguiçosos e nos aproveitarmos da rede apenas para não termos que pensar e que propor projetos. É só ir buscar o que está na rede e trazer aquilo que nos parece que é importante. Portanto, as redes é uma questão importante, mas também, se não for bem trabalhada, pode ser muito complicada. Criação e consolidação de relações com o território, isto é absolutamente fundamental. O projeto que implementamos em Guimarães poderia não funcionar noutra cidade. Acho que é importante perceber as dinâmicas da cidade e relacionar-se com ela e ter a capacidade de ir interagindo com a cidade e ir afinando a estratégia em função daquilo que são as respostas. E depois também, se tivermos tempo, posso contar uma pequena história de um projeto que designamos por Dias a Crescer e os objetivos que tivemos nesse projeto, que tinha a ver com esta consolidação de relações com o território. Mas até vou contá-la já. De uma forma muito rápida, o Centro Cultural Vila Flor assumiu esta estratégia que referi de programação contemporânea. E o edifício é um edifício imponente, as práticas eram práticas baixas em termos de consumo cultural, e portanto nós fomos afirmando o projeto, apesar de já haver uma história de alguma programação, de alguma regularidade. Aquele momento de 2005 foi determinante porque ganhou uma outra dimensão, uma outra escala, e portanto nós conseguimos muito facilmente chegar aos territórios à volta e chegar a uma parte muito pequena daquilo que era a população de Guimarães. E naturalmente nós queríamos criar esta relação e queríamos consolidar esta relação com o território, e fomos fazendo várias tentativas de aproximação, mas de alguma forma
forma ainda estava e está muito sacralizada a ideia da cultura, da arte, ainda é entrar num teatro para muita gente, para uma esmagadora maioria da população de muitos territórios, ainda é uma coisa difícil, não é fácil vencer essa fronteira. E, portanto, nós pensamos o que fazer e decidimos fazer um bocadinho de batota. E montamos uma coisa que designamos os dias a crescer. Isto foi 1 ano e pouco, 2 anos. 2 anos depois da abertura, designamos os dias a crescer e comunicamos os dias a crescer como o Vila Flor tem uns jardins fantásticos, 800istas, uma parte nova, e vendemos a coisa como uma feira de produtos, de frescos, legumes, gastronomia, tudo aquilo que era atrativo ou aparentemente atrativo. Fizemos uma comunicação em massa, distribuímos via CTT porta a porta em todas as casas, em todas as habitações do Concelho de Guimarães, e procuramos chamar dessa forma as pessoas ao espaço. E conseguimos fazê-lo com um sucesso estrondoso. Tivemos milhares de pessoas que acorreram e quando chegaram foram confrontadas com outra realidade. Tinham lá aquela que nós dissemos que havia, mas tínhamos as portas todas escancaradas, literalmente escancaradas, os auditórios abertos, os espaços de produção, os espaços de técnica, e as pessoas entravam livremente sem controle nos espaços para tentar quebrar essa lógica. E depois, no decorrer dos 2 dias, tínhamos uma carga de programação intensíssima. Workshops, música erudita, dança contemporânea, teatro, música, assumidamente em alguns espaços, mas também de forma inusitada, ou seja, acontecia e aconteceu que no percurso de visita livre, embora também houvesse visitas organizadas para quem quisesse, no percurso de visita livre, aquilo que acontecia é que de repente uma circunstância perfeitamente normal chamava a atenção por alguma razão e deixava de ser normal. Aquela que mais impacto teve foi termos uma equipe de limpeza a limpar o edifício no seu trabalho normal, mas o diálogo entre esses 2 elementos da limpeza, ou os vários elementos que estavam pelo espaço, o diálogo era nada mais, nada menos que Shakespeare. E de facto as pessoas passavam e aquilo soava-lhe estranho, porque de facto não havia ali alguma coisa que não batia certo. E o que é certo é que paravam, e quando paravam, quando se criava um grupo, então era explicado o que é que estava a acontecer. E isto funcionou naquele dia, naqueles dias. Repetimos esta atividade mais 2 ou 3 vezes, mas se me perguntarem se a partir daí todas aquelas pessoas passaram a ser espectadores assíduos do Vila Flor, naturalmente que não. De qualquer forma, foi importante na aproximação e nesta criação de relações com o território, foi importante. Já perdi muito tempo com isto. Sociedade de Gestão Cultural Relacional, portanto é a mesma coisa, tem que haver aqui uma relação e aí esta recusa da visão redutora da dicotomia artista-consumidor, e achamos que todo indivíduo pode ser agente ativo. Não significa que todos os indivíduos possam ser artistas, porque não podem, como não podem ser todos professores, como não podem ser todos gestores culturais, mas o espectador não pode ser reduzido de forma permanente a essa condição, sem ter possibilidade de participar de uma forma mais ativa. Isto implica, a identidade do projeto implica ter um conhecimento do território e ter uma interpretação permanente do mesmo, ter uma proximidade relacional com esse território. Depois, eu acho que o projeto tem que, obrigatoriamente, procurar ter uma diferenciação, tem que procurar uma identificação do território com o espaço e com o projeto. Tem que tentar que haja uma apropriação do projeto, ou seja, é muito bom quando a cidade sente orgulho naquilo que é o seu projeto cultural e já o transmite como o seu também, e portanto não há um distanciamento em relação ao projeto, há um assumir, uma apropriação daquilo que está a ser feito, e isso aconteceu de uma forma absolutamente notável, não com o Vila Flor, mas com a Capital Europeia da Cultura. Isso foi notável, a forma como a cidade
assumiu que fazia parte e, portanto, assumiu que a Capital Europeia da Cultura era dele, a Capital Europeia da Cultura era de cada um e falava dela com orgulho. Portanto, esta apropriação do projeto é fundamental. É fundamental também, já referi atrás, ter a capacidade de dar resposta a respostas, porque quando nós fazemos desafios naquela lógica de protocolos, de reciprocidade, quando fazemos desafios, se não tivermos a capacidade de responder a um desafio que venha do outro lado, podemos não ter parceiro quando nos faz o desafio a seguir, ou quando fazemos um novo desafio. A questão da formação já falei, da criação artística também, as parcerias também. Isto já está muito rapidamente, mas não tão rapidamente. Os objetivos: criação de públicos, fidelização de públicos, criação de novas necessidades, tornar-se imprescindível. Eu acho que isto é fundamental num projeto, que é ser capaz de criar novas necessidades, ou seja, ter que ir atrás, ter que dar resposta a necessidades que vão surgindo e ter a capacidade de se tornar imprescindível. É um desígnio que qualquer projeto cultural deve ter. A propósito disto, dizer, por exemplo, se algum dia, por alguma razão, alguém decidisse fechar um projeto cultural, no dia em que a população reagir a esse fecho, significa que esse projeto se tornou imprescindível e, portanto, fez a sua obrigação e conseguiu cumprir, pelo menos em parte ou nessa parte, aquilo que lhe competia. Contribuir para o desenvolvimento socioeconómico da região. Naturalmente que não há, acho eu, nenhuma discussão acerca disto. A importância da cultura para a economia é absolutamente estruturante, é decisiva, é indiscutível, a vários níveis, na restauração, na hotelaria, mas muito mais que isso. Acima de tudo, e aqui ligo mais uma vez àquele projeto ou àquela vontade que Guimarães tem tido de se afirmar como cidade de criação, se conseguir fazê-lo, isso implica que terá em Guimarães muitos artistas, muitas companhias e, preferencialmente, terá também a capacidade de fixar estruturas de criação. E se as conseguir fixar, e há uma que se fixou ainda durante 2012 em Guimarães, estava em Lisboa, que é a Associação Utro, que estava em Lisboa e que se fixou em Guimarães. Se nós tivermos a capacidade de fixar em Guimarães uma dúzia de estruturas, isso significa que potencialmente a economia vai crescer à volta dessas estruturas, porque vai ser necessário figurinos e provavelmente vai haver alguém que vai sentir ali uma oportunidade e vai trabalhar nessa área. Vai ser necessário design de luz, design de som, equipamento de luz, portanto tudo aquilo que anda à volta da criação pode ser potenciado com a fixação dos artistas, das companhias num território. Portanto, a economia pode de facto ser importante, ou é importante, do meu ponto de vista, para este desenvolvimento socioeconómico da região, para além da visibilidade que os territórios têm e da expectativa que suscitam junto de outros territórios, e a capacidade de atratividade é uma evidência, e mais uma vez Guimarães 2012, capital da cultura, foi o exemplo acabado disso, como julgo que nunca tinha acontecido neste país. É mesmo verdade, penso mesmo isto, e de certeza que o professor João Serra concordará comigo. Um projeto cultural ter o impacto que a Capital Europeia da Cultura teve em Guimarães e dar o contributo que deu para a afirmação de uma cidade e transformando-a não de uma forma superficial, mas de uma forma mais profunda, que eu conheça, nunca houve um projeto cultural neste país que tenha feito isso, mas é naturalmente uma opinião discutível. Contribuir para a democratização do acesso à cultura, também podíamos depois falar sobre a democratização, sobre a democracia cultural, mas já não vamos ter muito tempo, e a afirmação da cidade também pela cultura é outro dos objetivos. Muito rapidamente, para terminarmos, os princípios de atuação: o rigor, a assunção da noção de serviço público. Portanto, nós temos que ter a noção que estamos a prestar um serviço público, não estamos a prestar um serviço numa lógica mercantilista, estamos a prestar um serviço público, como um hospital está a prestar serviço público quando trata alguém, como uma escola está a prestar serviço público quando faz o seu papel.
Competência, recursos humanos qualificados e com definição clara de funções, é também absolutamente fundamental. Qualidade de serviço prestado, já tínhamos falado, a dedicação, o espírito de equipe e a autoavaliação permanente. E isto é absolutamente fundamental. A capacidade de fazer autocrítica e de olhar para aquilo que se faz de uma forma crítica, fazer esta autoavaliação. Eu posso lhe dizer que nós temos algumas ferramentas de avaliação, ou não sendo ferramentas de avaliação, são ferramentas que suscitam essa avaliação. Nós temos princípios assumidos que é em cada evento que acontece, e nós chamamos de evento a qualquer coisa que acontece, uma sessão de cinema, um espetáculo de teatro, um espetáculo de dança, há o produtor que acompanha essa atividade tem um dia útil para fazer um relatório sumário daquilo que aconteceu, fazendo a avaliação crítica, identificando o que correu bem, o que correu mal, identificando tudo aquilo que acontece. Temos depois um relatório mensal da atividade que é feita, e já é feito pela equipe, e temos um relatório de evento, procurando que se consiga identificar tudo aquilo que foram as debilidades do processo, procurando a seguir introduzir melhorias para as corrigir e ter a capacidade de expor as nossas fraquezas, quer internamente, quer externamente, quando isso for útil. Expor fraquezas para o exterior, se isso não der nenhum contributo, não se justifica do meu ponto de vista. Internamente é importante, mas há fraquezas que nós temos que, por vezes, é importante assumi-las para o exterior, dizendo, é verdade, nós não estivemos bem neste processo e vamos melhorar desta forma para tentar alterar aquilo que fizemos. E com isto acabava esta primeira parte da apresentação. São 8 menos um quarto. Presumo que na altura certa para fazer a tal pausa técnica.